trabalhar no mercado imobiliário, você precisa de 3 coisas apenas: conhecimento, conteúdo e calo. Acho que tem que ter o calo mais do que todos os outros. E falar de futuro, eu não estou dizendo o futuro para daqui a 20 anos. Estou dizendo o futuro para daqui a 5 minutos. Você não precisa saber de todas as tecnologias, você precisa saber qual tecnologia vai te gerar uma vantagem competitiva versus os seus concorrentes. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, mais um episódio do nosso podcast Virando a Chave. Sejam bem-vindos a programa especial preparado para você, corretor de imóveis, corretora de imóveis, que procura informação, conteúdo para se desenvolver e ser cada dia mais protagonista do seu sucesso. Para você que não está trabalhando ainda com a MRV, tá aqui, QR Code do lado, clica aí, vai ter acesso, liga no site, acessa o site, cadastra lá, muita informação como ser corretor ou como buscar informação para ser um corretor ainda melhor. E hoje, meu parceiro, Gustavo Zanotto, obrigadão, parceiro, Thiago, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Fez um trabalho, fez um programa muito legal que a gente fez no lançamento do Sete Sóis Campinas. Gustavo Zanotto é dispensável fazer qualquer apresentação, mas é o cara do Prop Talks junto com o parceiro J. Batista. Mas mais do que isso aqui eu quero falar hoje, Gustavão, eu vou explorar muito com você. Que legado você quer deixar para o mercado imobiliário? Thiago, primeiro, obrigado por mais uma vez estar contigo aqui. É um convite que eu não recuso. Eu já disse para você, quando você levantar a bandeira e me chamar, é uma obrigação. Obrigado, meu parceiro. Obrigado mesmo. Um legado que eu quero deixar para o mercado. É importante essa pergunta e de difícil resposta, porque ao longo desses últimos 24 anos eu já pensei nisso várias vezes. E acho que encontrei a resposta para isso definitivamente agora, nesses últimos meses. O legado que eu quero deixar para o imobiliário é como transformá-lo num mercado mais produtivo, mais capacitado e com pessoas mais inteligentes. E quando eu falo inteligentes, não são pessoas que precisam de estudos e outras coisas mais, mas pessoas que sejam mais observadoras. Então esse é o legado que eu quero deixar para o mercado. Pessoas que sejam mais observadoras das oportunidades. Porque quando você fecha o teu raio de visão para tudo que está acontecendo e fica olhando para apenas um único ponto, você perde oportunidades incríveis. Então acho que esse é o legado de transformar pessoas em pessoas de observação. E eu complementaria que é o que você tem feito de uma forma brilhante recentemente, é abrir a cabeça do mercado. Acho que você está provocando para que o mercado se transforme numa direção que é repensando papéis dos atores, repensando o papel da construtora, da incorporadora, repensando o papel da imobiliária, como a tecnologia joga. A tecnologia é um facilitador, mas não é a principal ator. São as pessoas usando a tecnologia em favor do negócio. E eu acho que isso que tá na sua cabeça, não? Eu acredito muito em querer buscar novos caminhos, sabe? Sempre quando você olha para um mercado como o nosso, que ele é tijolo, areia e cimento, se você não conseguir trazer diferencial competitivo para o que você faz, você vai continuar empilhando tijolo, areia e cimento, falando aí pelas incorporadoras e construtoras, e isso vai continuar por mais, sei lá quantos anos aí. Todo mundo vai continuar empilhando tijolo, areia e cimento. Mas quando você vem para a base, que é o corretor de imóvel, eu quero atualizar esse cara. Porque é muito mais fácil você, na cadeira de um incorporador, entender as mudanças do mundo e entender as mudanças que estão trazendo diferencial para o teu negócio quando você olha para comportamentos. Mas o corretor de imóvel nem sempre ele tem condições fáceis de absorver tudo isso. Então uma das coisas que a gente faz no Prop Talks, entre tantas ali, nós procuramos sim atualizar o mercado imobiliário do Brasil. E a gente atualiza como? Com conteúdo, com informação, com debates, com conversas que constroem visões de futuro. E falar de futuro, eu não estou dizendo o futuro para daqui a 20 anos. Estou dizendo o futuro para daqui a 5 minutos. É isso aí. Porque tudo acontece num tempo pequeno. A gente está conversando agora aqui, esses últimos 5 minutos são passado. O que a gente vai falar nos próximos 5 minutos pode ser o futuro de muitas pessoas. Né? Então acho que atualizar o mercado é uma das coisas mais importantes que a gente fez. Diz que você vai construindo o futuro com muitas ações do presente, né? Exato.
Então, com pequenas atitudes, com pequenas mudanças, você vai gerando essa transformação que ela não vai virar do dia para a noite, ela vai ser pouco a pouco. E aí você trouxe o ponto do corretor e do mercado imobiliário, e eu vou trazer uma dor e eu queria bater uma bola sobre essa dor. Cada vez menos o corretor é uma profissão autônoma, o corretor ele se desenvolve para ter sucesso. A gente está vivendo um momento dos micro-influenciadores, alguns já são grandes influenciadores, mas o vínculo é cada vez menor. Sim. Cada vez mais existe o vínculo dele com ele mesmo, e o que a gente, pelo menos 4 anos atrás, quando eu entrei, eu via muito mais uma relação até de abertura a colaborar, e eu vejo hoje muito mais uma relação perigosa de competir. E menos de olhar para o vínculo de como eu colaboro ou com essa construtora, ou com essa imobiliária, ou com um grupo de corretores, que ela começa a se fragmentar. Você está vendo isso? Bastante. E antes até da gente entrar nessa conversa, eu queria fazer uma parte disso. O mercado imobiliário do mundo, ele sempre foi um mercado rejeitado. Se você voltar aí alguns bons anos, eu tenho 24 anos de mercado imobiliário, completo 24 anos agora em outubro de 2024. Vou fazer 24 Uma história, né? Uma história. São 24 anos dentro de um mercado que, de novo, já repetimos aqui, tijolo, areia e cimento empilhados, depois de 5 anos viram uma unidade habitacional que alguém um dia vai dizer que é seu. Tá? Mas vamos olhar para trás. Eu sou de uma época em que eu falava com corretores, que eu falava com imobiliárias, que, cara, era assim, não era objeto de desejo para esses caras quererem ganhar conhecimento, se atualizarem, se aperfeiçoarem. Então eles eram o patinho feio ali, o mercado imobiliário era o patinho feio. Quando você olhava o setor automobilístico, o setor vamos dizer, até o setor bancário, quando começaram a surgir as iniciativas de tecnologia para todos esses outros setores de atividade econômica, eles foram ganhando relevâncias que o imobiliário não tinha. Uhum. E o imobiliário hoje, depois de alguns anos, ele passa a ser objeto de desejo. Por quê? As pessoas continuam comprando imóveis, as pessoas continuam investindo em imóveis, as pessoas continuam ainda enxergando que isso é, numa escala de decisão, o imóvel configura confiança e configura segurança para quem compra. Apareceu, então, as figuras influenciadoras de mercado. Isso. E quando aparecem as figuras influenciadoras de mercado, veio puxando por um mercado mais atualizado, que é o mercado norte-americano. Lá em cima, nos Estados Unidos, a figura do influenciador ela já existe há algum tempo, porque eles entenderam o jogo do mercado. Eu posso ser um canal de distribuição de produto. E como que eu distribuo esse produto? Sendo eu a marca que o meu cliente precisa para consumir. E aqui o Brasil foi descobrindo isso depois de alguns anos. Uhum. O brasileiro, passou a entender que assim, eu preciso, para comprar um imóvel, me conectar com alguém. Esse alguém que eu vou me conectar é a pessoa que vai me garantir a segurança da transação. Quem que garante a segurança da transação? É uma empresa, é uma marca. Você não compra um produto de qualquer um, você compra o produto de uma marca. Se você, Thiago, compra um tênis que você gosta, você tem uma marca que, de sua preferência. Você fala, pô, comprei isso a vida inteira, isso aqui é legal, vou comprar, vou continuar comprando essa marca. O corretor de imóvel começou a virar uma marca. E ao virar uma marca, virou um canal de distribuição. E ao virar um canal de distribuição, virou o protagonista do mercado. Só que você percebe que entre eles existe uma certa concorrência para saber quem tem mais seguidor, quem faz o vídeo mais bonito, quem impacta mais positivamente o cliente. E no final do dia, cara, o cliente consumidor, e isso é uma visão muito crítica que eu tenho. O cliente consumidor de um imóvel, ele vai olhar para o corretor e ele vai perceber que esse cara não tem mesmo fit com ele, porque existe aquelas personalidades de mercado que são fantasias. Exatamente. Quando, na verdade, eu quero me conectar com alguém que tenha o mesmo nível intelectual que eu, a mesma visão de mundo do que eu, que tenha o mesmo comportamento do que eu. Porque para mim, Thiago, aquela máxima dos opostos se atraem é mentira. São os iguais que se atraem. Perfeitamente. Então como é que eu vou ter confiança em alguém que do lado da câmera lá se mostra ser aquilo que não é na vida real? Isso é provado estatisticamente. Então, com a quantidade de dados que a gente tem, a gente rodou exatamente essa análise. E aí, para o corretor que quer um pouco mais de informação, a probabilidade de você conseguir conectar com o cliente e principalmente fazer uma venda é muito maior quando você tem similaridade, seja de perfil, Sim. de idade, Sim. de gênero, mas que você consiga conectar. Quanto maior o gap que vai abrindo,
mais difícil aquele cliente gerar uma relação de confiança. Exato, exato. É isso que acontece. E aí, muitas vezes, a pessoa quer criar narrativas na rede social de uma pessoa que não é e acaba... Até vai ter mais seguidores, né? Ele Sim. pode até monetizar isso como um canal de distribuição. Claro. Que é joia também. O corretor pode usar. Mas não vai ser através da venda que ele vai fazer essa monetização. Não, e aí você olha muita da participação desses corretores, olhando muito para as redes sociais. Tiago, às vezes eu me pergunto se um cliente comprador de imóvel se conecta com o cara quando ele está se mostrando numa academia, por exemplo. O cara está na academia fazendo lá o vídeo dele e tal. O cara quer comprar imóvel ou quer comprar o peso da academia? É isso. Então, o que está faltando hoje para o nosso mercado, quando você olha para a base, é um entendimento melhor do que é estar inserido em um contexto onde de um lado tem alguém que vende, do outro tem alguém que compra. Como é que eu faço essa intermediação ser mais rápida, sem ruídos e de forma transparente? Não é o vídeo, é a maneira como ele se comporta nessa relação. Então, acredito que a gente tem que voltar para o início das relações e entender que as pessoas é que compõem a relação em si. Não existe uma relação, seja ela qual for, sem duas pessoas ou mais pessoas envolvidas. E quanto menos eu prejudicar essa relação e quanto menos eu criar ruídos, melhor vai ser para mim o resultado. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, Zanotto, a gente conversou muito, a gente bate muito essa bola sobre isso, como a tecnologia vai jogar isso, né? Porque assim, se a gente pensar e fazendo exercício de futurologia aqui, talvez em, sei lá, 6 meses, não vou nem tão longe, em 6 meses, o vídeo que tu tava fazendo lá, tu entra ali no OpenAI e faz o vídeo da mesma forma, pede um vídeo de corretor fazendo uma venda ou fazendo academia e vai aparecer ele com o Porsche, não precisa nem alugar mais o Porsche que nem você fala, né? Então, quer dizer, talvez todo aquele modelo que foi construído nos últimos 2 anos, ele já vai estar atrasado. E aí o que vai diferenciar é muito mais a técnica. Claro. A técnica, a seriedade, a confiança, porque nosso mercado vive uma crise de confiança constante. Exato. Quanto eu posso confiar na construtora, quanto eu posso confiar na incorporadora, quanto eu posso confiar na imobiliária ou no corretor. E construir, trazer argumentos que gerem essa confiança, isso é fundamental, né? Eu vou pegar duas colocações tuas que eu considero muito interessantes e importantes. Primeiro é técnica e o segundo é confiança. Vou falar da confiança primeiro. O nosso mercado ele vive de confiança, seja na política ou na economia. Aqui a gente não vai defender nenhum lado nem o outro, mas a gente tem que estressar muito o que é política e o que é economia. Se a política vai bem, a economia vai bem. Se a economia vai bem, a política vai bem e assim o consumidor gera confiança no cenário que é construído dentro de uma imagem de negócios a serem feitos. Tá? Então eu preciso ter confiança naquilo que eu estou comprando e de quem está vendendo para mim e, claro, nos fatores externos, são a política e a economia. Se isso está bem para mim, eu vou comprar um produto MRV, vou comprar de um corretor X, ok, preciso gerar confiança. Então, acho que um dos primeiros caminhos que a gente precisa pavimentar é o da confiança na pessoa que está na relação comigo. Pronto. Se ele não se sentir confiante comigo, nada vai acontecer. E quando você fala de técnica e cita, ChatGPT para fazer o vídeo e tudo mais, eu vou te contar uma história aqui, Thiago, que acho que pouca gente sabe. E o Jota teve... Para quem não sabe, o Jota é meu sócio no Prop Talks, o Thiago conhece bem. O Jota começou a ouvir essa pessoa falar. E o Jota olhava pra mim e falava assim, cara, eu não acredito que você já fez tudo isso na vida, né? Eu falei, Jota, tenho 48 anos, 24 de imobiliário, você tá aí com 12 anos de imobiliário, você tem 32 anos de idade, cara, você tem muito que aprender ainda. Tem um chão, né? pra correr. Você tem um chão pra correr. E eu brinco com ele, mas ele é um cara super inteligente, você conhece, brilhante. Nós fomos a João Pessoa participar de um evento de um incorporador, um meet imobiliário. Sim. Aí encostou uma pessoa e disse assim pro Jota, com esse cara aqui, eu aprendi a vender imóvel utilizando o Google. Falei, Wagner, conta pra ele a história. O Wagner contou essa história pro Jota. E você fala de técnica, né? Você sabe que eu fui, sem falsa modéstia, eu fui, acho que talvez entre os 3, para não dizer o único, a falar sobre mídia no mercado imobiliário quando não existia mídia para mercado imobiliário digital. Então essa história que eu tô te contando aconteceu em 2010 em João Pessoa. Eu fui dar um curso de Google Ads em João Pessoa.
Porque eu, dentro da companhia que eu trabalhava, uma incorporadora aqui de São Paulo, eu era o líder desse negócio. Sim. Eu liderava as ações de mídia. E esse cara chegou pro Jota e falou assim, eu vendi o meu imóvel em tempo real com o Zanotto me dando uma instrução passo a passo num evento onde ele abriu o computador dele e mostrou o que estava acontecendo e tal. Claro, e essa história que eu te conto tem 14 anos já. 14 anos pra cá, muita coisa mudou. Uhum. Mas a técnica continua existindo. A pessoa precisa conhecer do que ela faz. Hoje, Thiago, eu não vou mais dar curso de Google Ads. Hoje eu não vou mais dar curso de Facebook como eu dei lá em 2014, 2015. Porque a minha técnica mudou. Hoje o meu negócio é enxergar o que está acontecendo no mundo e traduzir aquilo como oportunidade de negócio, seja para incorporador, construtor, imobiliária, corretor. Mas se você não tem técnica, se você não tem conhecimento daquilo que você faz, não adianta você querer entrar num mercado que ele tem muitas variáveis. O nosso setor de atividade tem muita variável. Demais. Demais. E tem muita coisa que se você não entender para que cada pedacinho da jornada serve, você não vai ser um cara de negócio. É isso aí. Tá? Então, assim, entre tudo isso que a gente está conversando aqui, existe 3 coisas que eu gosto de comentar com o pessoal. Que para trabalhar no mercado imobiliário, você precisa de 3 coisas apenas. Conhecimento, conteúdo e calo. Se te faltar uma das 3, Thiago, nem vem. Tá fora. Não vem pro game. Acho que tem que ter o calo mais do que todos os outros. E aí a gente volta de trás para frente, porque o que te considera, o que te faz uma pessoa realmente de mercado é a quantidade de porrada que você tomou, Total. que isso te faz aprender. Esses são os calos. Então, se você sabe como funcionam as relações, cara, quanto mais conhecimento você tiver e mais conteúdo, mais segurança você passa pro teu cliente, ele se sente mais confiante. Criamos aqui, então, a história. Um círculo. E eu acho que isso é bacana que você traz, Zanotto, porque quando a gente olha a quantidade de corretor ingressando no mercado, qual é a sensação do corretor? Ele olha aquele monte de mensagem ou corretores achando que estão fazendo um sucesso tremendo e acha que é fácil. E aí vem com o imediatismo. E a gente fala bastante, eu falo isso em vários programas aqui, se você vem para o mercado achando que vai entrar, vai assistir um podcast, 2 podcasts, vai treinar, vai fazer uma escolinha, vai saber como vender, sou bom vendedor, e vai sair fazendo dinheiro, gente, está muito equivocado, porque a técnica é diferente. Você pode ser um bom vendedor do varejo, você pode ser um bom vendedor de telefonia, mas encantar para a única compra da vida daquele cliente é completamente diferente. E aí é muito da experiência. Você está dizendo a técnica é importante? A comunicação é importante? Mas se você não tiver a experiência para fazer isso de uma forma madura, sensata e como combinar comunicação e técnica dentro disso, você não vai ter o sucesso que você espera. E aí vai gerar frustração. Claro. E tem um ponto aí muito interessante. Você vender um imóvel... você está certamente vendendo algo mais precioso para alguém e do maior valor agregado possível e valor financeiro. Sem dúvida. Se você olha e diz assim, mas um imóvel de 200 mil não tem o mesmo valor financeiro que um imóvel de 2 milhões. Claro que não tem, mas para o cara que compra um imóvel de 200 mil é um dinheiro gigante. Eu diria que tem até mais, pelo comprometimento da renda. Muitas vezes é até mais, né? Claro. E você imagina que esse cara vai comprar um imóvel de 200 mil que vai ser ele zerar o game. É a vida dele ali. É isso aí. Ele compra um imóvel de 200 mil por quê? Porque ele quer dar um teto para a família, ele quer dar tranquilidade, ele quer poder chegar em casa e descansar. Então, quando você olha para high ticket, o nosso mercado é um mercado de high ticket. Você não está comprando uma garrafa de cerveja. Você não está comprando uma barra de chocolate. Você está comprando um imóvel. E dentro de um imóvel tem tanta complexidade para você formatar aquele produto e a mercado sendo comunicado e ter uma esteira comercial ali que faça com que essa unidade seja entregue para uma pessoa daqui a 5 anos. Aí tem um outro ponto que eu acho que a gente tem que conversar aqui, que nenhuma tecnologia consegue resolver, que é a gestão da expectativa do cliente. Você imagina o cara que está comprando um apartamento, 200, 250 mil, 300 mil, qualquer valor que seja aqui, ele vai ficar mais 5, 6, 7 anos esperando para pegar a chave desse imóvel, onde dentro desses 5, 6, 7 anos aí ele está ansioso por habitar um negócio que vai ser dele. E pagando aluguel, né? E continuando pagando aluguel ou morando na casa da sogra, o que é o pior que tudo, né? Tá dentro de algum outro lugar e tá morando na casa do parente, enfim. É isso aí.
Então como é que você faz a gestão da expectativa desse cara? E ele traz junto com a expectativa dele uma ansiedade incrível por querer aquilo logo. E junto com ele vem esposa ou marido, vem filhos. E junto daquilo vem toda uma visão assim, daqui 5 anos eu vou estar num lugar que é meu cara. É a projeção do futuro dele, né? É. E aí você lidar com essa expectativa é muito difícil. Muito difícil e não tem tecnologia para resolver isso. E aí, cara, você trouxe um tema legal e eu quero, casualmente eu tenho tratado muito sobre isso e cada vez eu me surpreendo mais, e aí eu vou sair um pouco do nosso tecnicismo Claro. aqui, mas qual o papel do encantamento? Porque você é marqueteiro, eu tenho minha veia um pouquinho ali, mas esse é um mercado que por muitas vezes ele passa por um investidor que ele está fazendo conta financeira, não tem nenhum tipo de encantamento, é matemática. Ele passa por uma necessidade, porque eu tenho uma necessidade urgente ou imediata para pôr um teto, um abrigo que você trazia. Mas na grande média, ele é uma compra de certo impulso. Sim. E não importa se é econômico, se é média, se é alta, se é altíssima, ele tem algum ponto ali de uma compra emocional. E onde você está vendo o encantamento ir nesse futuro? Porque cada vez mais eu vejo o corretor criando narrativas, ou a construtora, enfim, mas que não são tão profundas no nível de encantamento. E o emocional está ficando atrás, e aí ele vira muito mais uma compra mais de financeira que acaba não engajando tanto o cliente. Tiago, eu aprendi uma coisa trabalhando nesse mercado, que para você vender e vender bem, você tem que se conectar emocionalmente com o cliente, você acabou de colocar aqui. E para você se conectar emocionalmente com esse cliente, você tem que responder todas as perguntas que ele tenha. E não é perguntas que eu estou dizendo aqui, não é ele, quanto custa, quantos dormitórios tem, não é isso. Quais são as perguntas que esse cara tem dele, do momento de vida que esse cara está passando? O que ele está te trazendo que está escondido, que você ainda não sabe? E aí eu faço sempre um paralelo, eu gosto de trazer esse exemplo, que assim, você comprar um vinho é a mesma coisa que você comprar um imóvel do ponto de vista da complexidade. Porque um imóvel ele tem algumas variáveis que configuram o porquê daquele imóvel existir. O vinho, uma garrafa de vinho, também tem todas as complexidades que levou a sair aquele líquido ali. Então você tem a uva, você tem o terroir, você tem a história da empresa, você tem quem fez o maquinário, enfim, tem toda essa complexidade. Mas se você olhar os outros mercados, eles encantam muito mais pela beleza do ser. O que é a beleza do ser? Do porquê aquilo existe, do porquê aquilo está presente na vida da pessoa. E no nosso imobiliário não. Olha, você quer comprar? Então tá, são 3 dormitórios, uma suíte, sala, cozinha e banheiro, fica na melhor localização, com a melhor planta, com os melhores itens de lazer, a sua família vai se sentir bem aqui. E aí você olha os materiais de combate que o corretor tem, e aí, Tiago, você me desculpa que é uma crítica aos incorporadores desse país aqui, que todos eles colocam em seus materiais de combate a família dinamarquesa de olho verde, loiro, sorridente. Quando no Brasil você tem mais de 52% da população precisando de imóvel e não são loiros de olhos verdes, são pardos e pretos e que não têm condições de comprar um imóvel de imediato. Perfeito. Então como é que eu traduzo esse problema para o cara se encantar e dizer assim, cara, eu vou fazer negócio com você? É isso aí. Tá? Então essa beleza do ser, pode ser uma conversa muito filosófica, mas a beleza do ser está em como você entrega valor percebido para as pessoas antes de entregar o valor financeiro, entendendo qual é o contexto prático de vida dessa pessoa. Como que ela está vivendo hoje? E quando isso, acho que você trouxe perfeitamente, que traduzindo de outras formas, como é que você consegue fazer boas perguntas para entender no âmago da questão o que está acontecendo com aquela pessoa. Exato. E aí você tentar, acho que o bom vendedor sempre traz uma solução para um problema que ele não sabe. Exatamente. Exatamente. O ponto é que você tem que achar o problema. Aonde está o problema? E eu acho que essa é sempre a provocação que eu faço para todos os corretores, o quanto você está perguntando, o quanto você está entendendo realmente por que aquela pessoa, aquela família está ali sentada na sua frente, em vez de só pedir a documentação. E aí vem de novo o imediatismo. Eu quero a documentação, eu estou desesperado pela... E o encantamento e a conexão fica para trás, né? Quando você parar de enxergar o cliente que está na tua frente como um cifrão
Ou um lead, né? Ou que lead. eu gosto de dizer, não é um lead, não existe o lead, é um cliente. É um cliente. Todo mundo é cliente para imobiliário. O cara preparado ou não na esteira, ele é cliente. Ele pode não estar preparado naquele momento, mas daqui meses, daqui um ano, ele vai voltar a estar contigo. Então, como é que você cria personalidade de fato de quem é você, o que você está fazendo para trazer esse cara para mais próximo? Todo mundo fala do engajamento. A melhor forma de você engajar alguém é ser verdadeiro. E é se colocar no lugar da outra pessoa e entender o porquê que ela está ali contigo. Quando você faz isso, você pode não converter ali de imediato, mas esse cara sai com uma boa impressão. E na publicidade sempre teve aquela frase, né? A primeira impressão é a que fica, né? Então o publicitário da década de 90, ele sempre tinha que ter algo que impactasse de imediato para a pessoa de imediato ele comprar o produto. Então era assim, era algo que funcionava em segundos. Hoje não, a compra de um imóvel muitas vezes ela leva anos. Sem dúvida. E como que eu trago essa pessoa para perto de mim nesse tempo todo que ele está falando aqui? E aí é a paciência, né, Zanotto? Porque se você é um corretor e quer imediatismo, a primeira missão é você tentar vender o mais rápido possível. No momento de deu certo, vai celebrar e vai dar certo e ok. O problema é que para cada um sim a gente tem 5, 6, 10, 12 nãos. E tem um ponto E aí aí... você abandona esse cara. É. E a esteira tá rodando em vez de você acompanhar. E é muito comum, pelo menos eu vejo dentro da companhia que eu estou metida, que muito corretor, muito cliente que chegou com um corretor compra com outro. Sim. Porque o cliente está lá, só que foi abandonado. Exato. E tem assim, Thiago, também algo muito, muito importante para a gente colocar nessa conversa, é que mesmo o corretor de imóvel associado a uma imobiliária ou associado a uma incorporadora, esse cara ele tem que olhar que ele é a empresa. Sem dúvida. Ele é uma empresa. Ele tem que se sentir como uma empresa. Então esse cara, ele tem que fazer a gestão financeira, ele tem que fazer a gestão do tempo, ele tem que fazer a gestão das relações humanas, ele tem que fazer a gestão pessoal para tudo que ele exerce hoje no dia. Então não dá mais para você dizer para o corretor, não, você só vai vender um imóvel, você só vai intermediar uma compra e venda de um imóvel. Não, jamais. Esse cara, muitas vezes, e aí eu converso com outros colegas que são corretores, eu tenho muitos colegas corretores, amigos pessoais também que são corretores, o Jota é corretor, e eu sempre pergunto para eles assim, você já ficou algum tempo sem vender imóvel? E eu já ouvi casos de amigos que ficaram 1 ano sem vender imóvel. Mas o cara não está falando no baixa renda, no econômico. O cara está falando que ficou 1 ano sem vender no altíssimo padrão. Uhum. Mas também quando esse cara do altíssimo vende, é uma boa comissão. Né? Sem dúvida. Mas vamos tirar esse ponto daqui e vamos analisar o cara que está trabalhando com produtos baixa renda ou médio padrão aqui. Se esse cara fica 3, 4, 5, 6 meses sem vender, esse cara entra numa depressão profunda. Porque ele vai olhar para trás e ele vai falar, pô, se ele tem família, ele vai olhar toda a estrutura que ele tem e falar, eu não estou conseguindo colocar dinheiro para dentro. Então é por isso que esse cara tem que ter essa máxima gestão da eficiência e da produtividade dele e conseguir se manter algum tempo sem negócio. Porque o negócio não acontece da noite pro dia. E vai acontecer, né? E vai Essa acontecer. é uma máxima que sempre vai acontecer. Vai acontecer. E quando a gente olha para isso, Thiago, você tem os vendedores de ilusão, né? Aparece muito cara dizendo assim, eu tenho a fórmula mágica para fazer você vender um imóvel por dia. Eu tenho a fórmula mágica para você gerar cada vez mais leads e vender imóveis todo mês. Cara, funciona. Eu não vou dizer que não funciona, deve funcionar. Mas esses vendedores de ilusão, eles não estão no nosso mercado, eles não sabem o que é o nosso mercado, eles não sabem qual é a atuação de um corretor de verdade. Eles não sabem quem é o cliente que compra um imóvel. Então, o corretor de imóvel hoje, se eu pudesse deixar uma única dica para esse cara, eu diria para ele assim, não acredite em tudo que te falam, mas acredite em tudo que você fala para você mesmo. Porque esse cara ele vai ter que seguir um caminho que é doloroso, é um caminho que ele, como você bem disse, para o primeiro sim ele precisou passar por 5 nãos. E nós somos colecionadores de nãos. Toda a vida, né? Toda a vida, somos colecionadores de não. Pô, cara, eu pra chegar onde eu cheguei, o que eu ouvi de não. Sem dúvida. E o que eu ouvi de gente falar que não ia dar certo. Então, assim, tudo que a gente faz hoje é porque você colocou um objetivo em frente e seguiu. Você falou assim, eu quero chegar lá, vou fazer o que eu quero pra estar naquele ponto em tanto tempo. Se você desanimar no primeiro não que você ouve, esse cara não pode estar no nosso mercado. E acho que você traz um negócio muito bacana que é como você se comporta à frente desse não, né? Que a gente falou desses nãos.
mas ele acarreta uma frustração. A gente conversava num outro episódio, nós, seres humanos, não somos preparados para conviver com não. Não somos, E aí você entra em problema problema de enfim, não conseguir conviver com isso, não conseguir dar a volta por cima, entra em depressão, e aí começa a afundar. Mas saindo dessa parte aqui, eu acho que a gente toca a vida, eu acho que você traz um negócio muito bacana, que é da eficiência. Você falou bastante de gestão e confia no que você fala para você mesmo, ele vem carregado também de construa seu método. Claro. E aí logo no início do nosso bate-papo, você falou muito de meu legado é gerar eficiência para o mercado imobiliário. Onde é que você está vendo as oportunidades de ganhar eficiência para o corretor? Cara, que pergunta difícil, né? Que pergunta difícil, mas se não tivesse uma pergunta difícil numa conversa entre a gente aqui, não seria um bate-papo legal. Gerar eficiência para o corretor, cara. Eu acredito assim, sem dúvida nenhuma, Thiago, acho que eu diria que começa pelo produto. Começa pelo produto. Hoje a gente está passando por uma mudança comportamental. As pessoas estão enxergando o produto imobiliário de uma outra maneira. Então acho que precisa ter uma conversa muito mais próxima de mercado com o produtor. O produtor é você, por exemplo. Sim. Você tá incorporador, o construtor é você, né, Thiago? Incorporador, construtor. Esse é o cara que tem que enxergar o que está acontecendo com o mercado e traduzir isso em produtos que realmente façam sentido. Uhum. Quando você faz isso, o corretor se identifica então com esse tipo de ação e ele vai começar então a vender um produto que tem alguém que realmente pediu para aquilo, ou que se não pediu, demonstrou interesse para aquilo. A maneira mais fácil da gente gerar eficiência no corretor, então, é entregar para ele produtos que ele consiga tracionar, produtos que ele consiga trabalhar. Só que a gente não pode esquecer que esse cara, para poder vender um produto que tem fit, que tem encaixe com o mercado, ele precisa olhar para tudo que acontece nessa esteira comercial e identificar os pontos de ruído e melhorar os pontos de ruído. E aí, vamos lá. Acho que eu já cheguei até a te comentar isso. O corretor eficiente, o corretor produtivo, é o cara que ele vai ser bom em duas coisas. Ele vai ter que acompanhar a evolução dos produtos e ter bons produtos. Perfeito. E vai ter que ser o cara que acompanha a evolução do mercado e seja bom de fechamento. Porque na esteira dele aqui no meio, sempre vai ter alguma plataforma, alguma tecnologia para ajudar. Para não excluir, para ajudar. Então, se ele tem a parceria de um incorporador que pensou o mercado, que entendeu a dinâmica do mercado, entendeu a dinâmica de consumo e trouxe produtos que realmente fazem sentido para aquela localização, para aquela cidade, para aquele bairro, enfim, onde quer que seja, e esse cara conseguir ser muito bom de fechamento e sendo suportado por diversas tecnologias que ajudem ele a ter o produto certo para o cliente certo, cara, é aí onde você ganha eficiência. E aí é como você utiliza a tecnologia em seu favor. Aí a gente entra mais uma vez na conversa do uso da tecnologia. Sem dúvida. Você trazer aqui tecnologia, eu vou trazer algumas variáveis de tecnologia aqui para você. Cara, eu sempre com as minhas equipes, em todas as empresas que eu passei, a primeira coisa que eu dizia para a equipe ali de produto, de relacionamento do cliente, era como é que eu consigo conversar com as pessoas dentro de uma estratégia baseada em Google, WhatsApp, baseado em Facebook, baseado em Instagram. Uhum. Eu perguntava qual é a estratégia que nós vamos utilizar em todos esses canais de mídia para cada uma das nossas funções dentro da empresa aqui. Então a minha conversa era o contrário. Eu primeiro criava a estratégia baseada no canal. Depois eu utilizava o canal. Se eu via que a minha estratégia para o canal não fazia sentido, eu não ia para aquele canal. Sim. Porque ele não ia me tornar produtivo. Ou a eficiência do canal também. Muitas vezes ele muda. Agora, uma coisa que me preocupa muito, Zanotto, e eu acho que esse, para mim, acho que o seu ponto do produto e conexão é super verdadeiro. E o meio do caminho, utilizar a tecnologia em favor disso também, acho que é muito legal. Mas tem uma outra coisa que para mim, quando eu entro em alguns plantões, imobiliárias, enfim, é a gestão de tempo desperdiçado tremendo. Que é o quanto você, corretor, está dedicando tempo para aquilo que agrega valor. Exato.
Então, beleza, eu sou um corretor novato. Quanto você está botando dentro ou até um profissional experiente, quanto você está botando de capacitação no seu tempo? Isso agrega valor para você? Ah, não agrega. Beleza, é uma leitura sua. Mas estar atualizado ou buscar conteúdo é importante. Beleza. Quanto tempo você está passando na frente do seu celular, olhando, zapeando o Instagram, o Facebook, versus estar prospectando de fato, ativo, sendo protagonista? E essa, para mim, é talvez uma das jogadas que eu acho que onde o corretor se perde. Claro que a relação humana é importante, estar perto das pessoas é legal. Mas a má disciplina de gestão de tempo, para mim, é um dos grandes vilões do dia a dia hoje do mercado imobiliário. Sem dúvida. A Social Metrics, que é uma empresa que faz validação de canais digitais, ela trouxe uma vez um relatório dizendo o seguinte: nós perdemos 2 horas do nosso dia dentro das redes sociais. Cara, 2 horas de um dia dentro de rede social é muito tempo. Porque se você parar para analisar, você dorme 8 horas, média, 7 horas. É isso. Você fica 7 horas dormindo. Você acorda, você tem pelo menos 1 hora para você se arrumar para sair de casa. Aí você vai para o seu stand, você vai para a sua empresa, você vai no trânsito mais 1 hora. Então você vai ficar 6 horas dentro da empresa. Sendo que dessas 7 com 6 com 4 aí que você já está juntando 15, 2 horas você está enfiado em rede social, já vai para 17. Aí você está voltando para casa para poder dormir. Ou seja, das 24 horas disponíveis do seu dia, o normal era você ter 8 para descanso e 16 aí para produtividade, você está jogando 2 horas fora. Você está jogando 2 horas fora. E essas 2 horas, elas seriam muito melhor se você estivesse dentro de uma rede social, por exemplo, criando uma estratégia de prospecção, de ativação de mercado. Mas não, a gente está olhando para o quê? Para cachorrinho fofinho, a gente está olhando para os memes que são criados. Mas isso é do ser humano. O ser humano desperdiça atenção em coisas que não geram valor para ele. Eu corrigiria um pouquinho. Eu acho que é do brasileiro. Eu acho que o ser humano desperdiça na média. Mas eu acho que nós brasileiros, e um pouco da experiência que eu tenho, temos uma capacidade de desperdiçar muito mais que a média. E aí acho que a famosa... Era nosso hábito do cafezinho, sim, o cafezinho, que ele está sendo transformado em rede social. E eu acho que você trouxe um ponto perfeito. Não quer dizer que não é para fazer. Claro que todo mundo vai fazer, eu faço, você faz. Acho que é um momento de distração que é importante para nosso cérebro. Mas se isso for tomar 2, 3, 4 horas, tem alguma coisa errada. Questione sua gestão de tempo, né? E tem mais. Já trazendo mais fogo para essa conversa aqui, Thiago. O nosso cliente, ele tá zapeando. Ele tá rodando ali o Instagram, a timeline dele, ele tá rodando. Mas não sei se você sabe, o mercado imobiliário é o único setor de atividade do mundo que compra a atenção das pessoas. Nós compramos a atenção. Então imagina que se o seu cliente está zapeando e você está zapeando também, onde está o seu tempo de preparo para criar uma identificação com esse cliente comprador? E por que eu digo que a gente compra a atenção? Porque, Thiago, de novo, vou voltar para o início da nossa conversa. Você quer comprar um tênis, você quer comprar um vinho que você gosta, você quer ir para um restaurante que você conhece, você sabe como chegar, você sabe o que fazer para alcançar essa compra. Um imóvel você não sabe. Mas você precisa mostrar para quem quer comprar um imóvel que você existe, que o produto existe. Então você está comprando a atenção dessa pessoa. E se você não faz isso como uma estratégia de alcance, uma estratégia de gerar engajamento, uma estratégia de trazer a pessoa para perto, cara, você vai investir dinheiro onde não precisa, você vai perder tempo onde você poderia estar ganhando tempo, e nenhuma tecnologia vai te resolver a vida desse jeito. E aí a gente começa a falar um pouco sobre tecnologia, e aí já indo mais para o fechamento aqui Mas já? A gente vai passando rápido, e o ponto é, tecnologia na sua visão. A gente vai ser inundado. Todo dia a gente recebe 5 aplicativos novos, tá aqui mais uma ferramenta, quantidade de gente do mercado imobiliário tentando resolver toda a cadeia, uma parte da cadeia, oferecendo CRM, enfim. Como você, olhando para a tecnologia, você já falou, ele é o meio do caminho, mas onde está a oportunidade do corretor usar a tecnologia? Eu vou nem falar do corretor, Thiago. Eu vou tentar generalizar para depois a gente chegar no corretor. Eu hoje estou sentado numa cadeira
atuando fortemente numa cadeira onde eu quero desenvolver o tema inovação. Tá? Eu comecei isso em 2010, no momento que nós tínhamos 20 milhões de brasileiros conectados à internet. Hoje, 14 anos depois, nós temos 200 milhões de brasileiros que fizeram pelo menos uma vez uma conexão na internet. E lá atrás, em 2010, quando eu assumi de fato que eu queria pensar em inovação, a primeira coisa que me veio na cabeça é: inovação é o ato de executar. Então, se eu tenho a vontade de fazer algo e eu faço aquilo melhor do que eu já fazia, eu inovei. Mas isso é no conceito. Agora, quando você olha inovação de fato, a inovação ela tem uma coisa muito forte que a gente fala muito no Prop Talks, que são questionamentos. E cada vez que eu questiono algo que eu estou fazendo, eu estou encontrando diversas respostas para uma mesma problemática. E eu preciso então filtrar todas essas respostas que eu tenho, e uma delas vai me levar à fagulha da inovação, que é aquilo que vai dar certo. Perfeito. Tá? O mercado imobiliário fala de inovação, mas fala de uma maneira muito simplória. Porque você inovar de fato é você estar atento a todas as ocorrências externas ao teu mercado. Você precisa entender de varejo, você precisa enxergar todas as outras indústrias, você precisa enxergar o comércio, você precisa entender a prestação de serviço que é feita na venda de um imóvel, você precisa entender de tanta coisa para você dizer: isso aqui é inovação para o mercado imobiliário. E lá em 2010, eu tive uma das melhores reuniões que eu tive na vida, foi, eu não vou lembrar o nome da pessoa, claro, mas veio um representante da Kraft Food sentar de frente comigo e perguntar assim: o que você está fazendo nessa incorporadora que vocês estão inovando tanto na venda de imóveis? O cara que veio da Kraft Food, que é uma indústria completamente diferente, puta, que era 10 vezes maior do que a empresa que eu estava trabalhando, sentar na minha frente e perguntar: cara, me ensina, porque eu não sei o que é inovação. Aquilo para mim, Thiago, em 2010, foi a afirmação de que eu estava no caminho certo. Bacana. Cara. E depois disso eu falei com Magazine Luiza, falei com tantas e tantas outras empresas que sentaram comigo e perguntaram: pô, me ajuda a entender o que é inovação. E hoje quando alguém chega para mim e me diz assim: o que é inovação? O que está acontecendo de mais diferente no mundo? O que a tecnologia vai fazer com o nosso mercado? A resposta que eu digo é: não se importa com a tecnologia, porque ela já mudou o seu mercado. A tecnologia já mudou o imobiliário. Cara, eu vendi o primeiro apartamento pelo WhatsApp em 2009, quando o WhatsApp surgiu. Quem fez isso em 2009? Quem fez isso em 2010? Era difícil você achar alguém que tinha feito isso. Perfeito. Em 2010, 2011, 2012, já vendia apartamento dentro de Facebook, Orkut. É isso aí. Quem tinha feito isso? Muita gente nem conhece. Muita gente nem conhece. Então, quer dizer, nós estamos muito acostumados a dar nomes às tecnologias, mas esquecendo o porquê dessas tecnologias. E a inovação é isso, são os porquês. E se a gente ficar falando aqui de inovação, a gente vai longe, porque o tema atrai muito. E quando você fala, por exemplo, de inteligência artificial, que é a bola da vez. A bola da vez, cara, inteligência artificial, a primeira vez que a palavra inteligência artificial surgiu nas conversas, e aí eu recomendo todo mundo, quem não leu, leia esse livro, chama Eu, Robô, que depois virou o filme do Will Smith. Isaac Asimov, que escreveu esse livro, em 1929, ele colocou uma frase lá: então surgirá uma inteligência chamada artificial que irá mudar a forma como as pessoas se relacionam. Tá no livro dele, essa frase que eu acabei de falar. Eu já li esse livro 3 vezes. Então, se em 1929 ele cunhou o termo inteligência artificial, o que é a inteligência artificial hoje? A inteligência artificial ela não é uma tecnologia. A inteligência artificial é uma maneira diferente de enxergar algo que você faz, utilizando de uma tecnologia que deriva para outras saídas, que são os outputs. O que são esses outputs? São as entregas de informação que você tem para que você faça coisas diferentes, para que você gere a inovação no teu negócio. E a inteligência artificial, ela não é uma máquina. São linhas de código que são criadas pelo ser humano. E se o ser humano cria a inteligência artificial, onde está a dificuldade de você entender que o ser humano é a principal causa da evolução das tecnologias? O ser humano está ali para exatamente isso. Exatamente. Só que quando você pega hoje, Thiago, o composto de inteligências que são criadas, e uma delas é artificial, você tem os dois lados, o bem e o mal. Eu aqui contigo tenho certeza que se a gente sentar para falar sobre isso, a gente vai sempre para o caminho do bem. Mas tem gente que está indo para o caminho do mal. E o nosso profissional corretor, agora chegando nele, que está preocupado com tecnologia, puta, eu preciso aprender inteligência artificial. Não, cara, você não precisa aprender nada disso. Ela está disponível. O que você precisa entender é
qual é o grau de entendimento que eu tenho daquilo que eu preciso fazer para que eu consiga estar mais próximo do cliente que compra utilizando uma inteligência artificial. E a gente está utilizando a inteligência artificial no final do negócio. Não é lá, né? Não é lá, porque quando o corretor me pergunta, assim, muitos corretores me perguntam, Zanotto, qual plataforma de inteligência artificial que eu uso para criar anúncio no Google, para criar anúncio no Instagram? Eu falo, cara, peraí, por que você já quer criar o anúncio se você não tem o contexto? O que é contexto? Aí você tem que explicar o que é contexto, tem que contar pro cara, que ele tem que dizer pra máquina tudo que tá passando, como que ele conta uma história de verdade, para depois a máquina aprender com ele e falar, aqui está o teu... Acho que você falou em algum dos nossos papos aí, acho que um dia você falou uma coisa muito legal, que é, você não precisa saber de todas as tecnologias, você precisa saber qual tecnologia vai te gerar uma vantagem competitiva versus os seus concorrentes. Isso. Como você vai ser cada vez melhor que os seus concorrentes para ser reconhecidamente um cara à frente do seu tempo ou à frente do seu concorrente, utilizando a tecnologia como um acelerador desse processo. Exato. Então a tecnologia não é o fim, é o que você está dizendo. A tecnologia é o meio para você acelerar o seu crescimento. E eu acho que esse talvez é o grande aprendizado, e das nossas conversas ficou muito marcante, se você quiser imergir em tecnologia, talvez você vai se perder. Primeiro mapeia onde é que está a oportunidade. Exato. Depois acha a tecnologia que é certa para aquela oportunidade. Por fim, entenda como usá-la. Porque primeiro a gente quer usar e a gente não está sabendo nem para que eu quero usar. E tem um ponto bem legal aí, Thiago, só retomando essa questão da inteligência artificial, que o dia que surgiu o ChatGPT, todo mundo quis entrar para conhecer. Só que todo mundo esqueceu que no dia que o ChatGPT surgiu, já existiam outras 10 mil inteligências artificiais. Então, poxa, peraí. Se existe um cardápio gigante de tecnologias, se eu quiser conhecer cada uma delas, eu vou levar a vida inteira para entender cada uma delas. Então eu preciso só ter uma coisa em mente. Qual é a estratégia que eu tenho hoje para conectar mais pessoas ao produto que eu estou vendendo? E essa estratégia ela se encontra em qual canal? Qual o canal que eu uso para poder conversar com esse cliente? Que bacana. Gente, se eu ficar nesse papo, nós vamos ficar 2 horas batendo papo, que não é problema, mas para vocês vai ficar um pouco cansativo. Mas, pô, super obrigado. Acho que a gente tem sempre essa afinidade, essa troca aí, Zanotto. E o mais importante, o objetivo aqui é trazer informação para você. Zanotto, super obrigado. Aula para toda essa turma. Aproveitem, porque esse cara é fera e muito sucesso. A propósito, antes de terminar, o que o PropTalks está fazendo? Quais são as novidades do PropTalks? O PropTalks está hoje na premissa, como eu coloquei aqui no início, que é o nosso legado, que é atualizar o mercado imobiliário, né? Criar mais observadores. Né? Então a gente tem lá hoje o nosso canal de podcast, que já passou mais de 60 horas de conteúdo. O Thiago Eli está lá com um conteúdo de grande valor para a gente. O podcast, nós começamos a fazer os nossos eventos presenciais, então quem tiver antenado nessa conversa, fica ligado que tem sempre alguns eventos do PropTalks. E para quem ouve aqui o Virando a Chave e é incorporador construtor, a gente tem o board, que é o conselheiro as a service do cara. Né? Ele não precisa contratar um consultor, um conselho. Ele contrata o PropTalks para conversar sobre inovação, tendências, tecnologia, que é aquilo que vai fazer mudar o negócio desse cara. Que bacana, cara. Muito sucesso. Thiago, obrigado. Valeu. Valeu, cara. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.